O bom samaritano, quem achou? E eis que certo homem, intérprete da lei, se fosse hoje você poderia traduzir esse intérprete da lei como um advogado, né? Um promotor, alguém que entende da lei, ou até mesmo o juiz julga, né? Ele sentencia, ele faz a lei se cumprir. Ele se levantou com o intuito, olha lá, de pôr Jesus à prova. Aqui é um conflito muito grande, uma batalha muito grande, espiritual. Quando a senhora, o senhor começa a vir numa obra como esta, que ouve e vê o que Deus faz nitidamente, pessoas vão se levantar, situações vão se levantar para tentar tirar o foco do seu milagre, da sua bênção, da sua comunhão com Jesus. Preste muita atenção no que eu estou falando. Você pode ter muito tempo aqui já, ou pode ser a primeira vez, pode ser da igreja A, B, C ou D, aqui não importa para nós. O que importa para nós é pregar a palavra do Senhor. E essa bateria de milagres que você viu, às vezes foi citado o nome de um ou de outro, porque as pessoas, antes de conhecer e ter intimidade com o Senhor, ela só pode conhecer uma outra pessoa que leva uma palavra de Deus para ela, e o milagre acontece, uma oração da fé. Por isso que as pessoas falam o nome. Então aprenda a não tocar na glória de Deus. Tudo quem opera é o Senhor, diga glória a Deus. E se um desses que trabalham na obra deixar o coração se elevar, que eu e a minha esposa já vimos muitos que pensou assim, ó, e o Rodrigo também viu muitos. As pessoas elevam o coração e tocam na glória de Deus e acham que elas que fazem algo, que elas são capazes de resolver, solucionar alguns problemas. Quem entende o que eu falo? Aí no fundo dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Levanta a mão aí no fundo. Glória a Deus. Então, quando isso acontece, o inimigo ele coloca uma barreira entre o homem e Deus. Então o seu coração nunca pode se elevar. Deixe o seu coração sempre na presença de Deus. Amém? Com certeza o senhor, a senhora já viu algumas pessoas em alguns ministérios. A diferença é que aqui é Deus, Deus e Deus. Diga glória a Deus. Essa é a diferença. E eles quiseram fazer a mesma coisa com Jesus, provar, para ver se elevava o coração dele. Quem está me entendendo? Para ver se elevava o coração dele, para ver se a estima dele rompia mais do que o amor que ele tinha pelo Pai. Então presta bem atenção. Com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, olha como é sorrateiro o maligno. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, espírito, intenção. Se você quiser marcar na Bíblia, você que já é obediente, já comprou canetinha, é intenção. Aí vem as ramificações depois, ó. De toda a tua alma,
e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Então ele respondeu, aquele intérprete respondeu, ele resumiu como ele entendia a salvação. Só que aí tem um E, presta atenção, sozinho, não tem um E sozinho aí? Tem uma Bíblia que tem essa tradução, E sozinho, ou seja, foi um espaço de tempo. E ele falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a dificuldade dele era amar quem? O próximo. Ele até tinha uma opinião formada. Quem entende o que eu prego? Levanta a mão. É simples demais a pregação aqui. É simples demais. Não precisa conjecturar, não precisa inventar, não precisa pular. É o evangelho do jeito que ele é. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. É isso que produz. Esse é o mocotó. Quem já comeu mocotó? Levanta a mão. Você sabe o que é mocotó? É para dar sustância. Às vezes nós ficava batidinho lá na roça com gripe, constipado, falava, né? Quem sabe o que eu estou falando? Vinha aquelas mulheres que tinha mais sabedoria, inteligência, falava: o menininho está constipado, vão fazer para ele um caldo de mocotó. Aí vinha aquele caldo grosso, com aquelas cartilagens. Quem já comeu sabe o que eu estou falando. E aquilo a gente batia, no outro dia estava bom. Não sei se era a fé das vovó lá, não sei se o mocotó tem alguma coisa mesmo, sei que funcionava. E ele tinha uma dificuldade, esse rapaz, esse intérprete, de amar o próximo, porque ele engasgou, se você ver aí, ó. Às vezes a pessoa entra aqui e recebe muitos milagres, só que ela tem uma dificuldade como é que é o nome mesmo do irmão? Lauri falou. E ele nem sabia o que eu ia pregar. Foi Deus que revelou para ele. O tal do rancor, do perdão. Por que o ser humano sofre? Eu vou explicar para você. Porque ele prejulga. Porque tudo ele quer premeditar. Ele quer conduzir a vida dele. Ela quer conduzir a vida dela. Ele planeja o que vai fazer. E todo planejamento pode ser que dá certo ou que dá o quê? Errado. Você faz um plano, vai ser assim, assim, assim. Eu vou erguer essa casa em 3 meses. Aí começa a chover os 3 meses. Você vai acabar em 3 meses? Não. Então a pessoa planejou. Não é errado planejar, mas não tem substância, não tem a palavra do Senhor como fundamento. Quando tem a palavra do Senhor como fundamento, não é planejamento, se transforma em atitude de fé. Planejamento é humano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fácil de entender? Planejamento é o quê? Humano. Fé é divina. Diga glória a Deus. Atitude de fé traz vitória. Planejamento pode ser que sim, ou pode ser que não. Então esse homem, Jesus pegou ele que a gente chama de pegar pela barba. Jesus pegou ele na fragilidade dele. Então fala como você interpreta a lei, já que você é bom mesmo.
Eu já preguei em lugares que as pessoas colocavam as mãos e analisavam o que eu estava pregando. Aí depois de um tempo os frutos foram aparecendo, porque é a unção dessa obra, é só não atrapalhar Deus aqui. É só fazer direitinho que Deus sabe a parte dele. Porque quem fez isso foi Deus. E quando Deus está no fundamento, não tem como, Ele é o prudente construtor. Diga glória a Deus. Pode glorificar Ele bem forte. É o que você aprende aqui. Quando a senhora vai usar a fé, se a senhora ficar igual esse rapaz aqui, ó, não é comigo não. O Lauri falou, eu escutava chamar, mas não vim. Não é não. Aí a hora do apertou, quando apertou, não vou fazer não. Olha lá. Quando a fé da pessoa está doente, ou melhor, quando ela está distante da palavra, ela só põe empecilhos. Quem está entendendo? Isso é o diabo querendo parar uma obra como essa. Mas você acha que vai conseguir? Quem acha que o diabo consegue parar essa obra? Não consegue. Não consegue. Presta atenção. Lembrei, amarás o teu próximo como a ti. 28, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. O interessante é a parábola. Eu espero que você veio descompromissado de hora hoje. É descompromissado ou descomprometido? Não sei não. Já ouvi tanta coisa errada nesse mundo. Uma das duas é. Respondeste bem, corretamente. Faze isto e viverás. Será que ele estava fazendo isso? O tempo de igreja, irmãozinho, aqui é uma igreja mais madura. Aqui é uma igreja mais, vamos falar assim, solidificada. O tempo de igreja, ele pode ser seu amigo, ou pode ser a sua destruição. Porque você e eu, nós temos uma tendência, o ser humano, de se saciar. Deus não tem corpo físico igual ao nosso. Quem já passou fome mesmo? Levanta a mão. Fome. Meu Deus, eu passei fome já. De eu chegar, comer, saciar, parecia que ia estourar. Quando era criança. Meu pai me deixava na casa de uma mulher. Rodrigo já ouviu isso 1000 vezes. E meu pai deixava um dinheiro para essa mulher, para ela sustentar eu no final de semana. E ela comprava um tanto de bisteca. Quem sabe o que é bisteca? É aquela carne que só tem carne, não tem osso, né? Tem osso. Aí na hora que ela fritava as bistecas, ela tinha mais 3 filhos. E eu ainda ficava na casa dela para meu pai fazer a rolaiada dele. E minha mãe já tinha falecido. Aí na hora que eu senti o cheiro da bisteca, ela já combinava com o filho dela. Vai jogar bola com ele. Eu gostava de jogar bola. Aí quando eu ia jogar bola, eles comiam a carne da bisteca e deixava só o osso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí eu chegava para comer, só tinha o arroz, a farofa e o osso. Aí eu aprendi a futucar o ossinho da bisteca, tirar o tutaninho, né? Começar a ralar os ossinhos. Porque o ser humano, quando ele está distante da palavra, ele não ama nem ele mesmo, quanto mais o próximo. Respondeste bem, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Dá uma olhada nisso aqui.
a arrogância e a ignorância de um rapaz que era intérprete do Antigo Testamento, um obreiro do templo, um fariseu exemplar, um judeu, fariseu, um religioso. Por isso que religião não leva a nada. O evangelho é aquele que salva o homem. Diga glória a Deus. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, ele fez uma parábola. Eu vou ler rapidinho. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. É uma ladeira que você não imagina. E veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. É uma história que Jesus contou para ensinar o que é próximo. Quem está entendendo? Pegaram esse homem, bateram nele, roubaram o que ele tinha e deixaram ele no chão largado. Vou explicar para você a unção do milagre agora. A unção do soldado ferido, a unção dessa obra. Presta atenção. Presta atenção. Casualmente descia um sacerdote. Eu sou sacerdote. Onde já se viu eu ir nessa igreja? O pastor Pedro nem fez a barba hoje. Sacrilégio! Gosta de julgar. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo, passou a distância. O sacerdote viu o homem precisando. O sacerdote ensina o quê? A amar o próximo, não ensina? Ensina ou não ensina? Quem já foi em outra obra antes de vir aqui? Levanta a mão. Então você já ouviu, seja de religião, seja de qualquer igreja. Ame o próximo. Mas você já viu alguém pousar no monte pela sua vida? Você já viu? Lá? Ontem nós calculamos lá mais ou menos, estava brigando, eu, o Mário e o Hamilton, quem que pegava a coberta do outro. Descemos umas 3 e pouco, 3 e meia, porque estava impossível, a gente ia morrer lá. Você não tem noção do frio que estava. As gotículas de gelo, quando o Mário ligava a lanterna, vinha aquela chuva de gelo, e molhava a coberta, parecia... Quem olhava falava, é água isso aqui, mas não era, eram umas gotas brancas. O orvalho estava congelado. Ah, mas aqui não fez tanto frio, mas você vê lá, é subida. É um monte. E nós clamando lá, pela vida do povo, naquele frio. Mas se você não tiver... ou eu, Jesus no coração, isso não vai impactar. Vai impactar quando o homem errar, para me apontar, para me acusar. Quem está entendendo? Ninguém vai lembrar daquele dia que pagou preço, porque eu não esperava nem 30 pessoas aqui hoje, que é um dia fora de culto, tem que vir amanhã de novo. O fruto de pagar o preço que faz a diferença. Eu não pedi para você jejuar, para você subir lá. Ninguém pediu. Ninguém pediu. E esse sacerdote viu o rapaz caído e passou. Foi embora. Veio outro, olha lá. 32. Semelhante um levita. Esses são os fogos que foram separados, hein? Para carregar a arca. Jesus falando, hein? Esse foi separado para carregar a arca. A arca tinha que ser no lombo deles.
dos levitas, é os que tocavam a obra. Hoje o cara fala assim, ó, perdão a expressão, tá? A pessoa fala assim: eu vou tocar, eu sou levita. Não sabe o que está falando, não sabe o que está falando, não sabe. Eu sou levita, dá uma oportunidade. É muito pesada essa palavra, talvez não encaixe. Porque esse levita passou, viu o rapaz também, passou de largo. Veja aí, ó. O levita passou, viu o rapaz caído, sangrando, e passou de largo. Não quis nem saber dele, queria saber só dos seus próprios interesses. Devia ganhar bem no templo tocando, tocava lá no mundo, tocava no templo. 33, certo samaritano, vamos parar nessa vírgula um pouquinho. Samaria era inimiga de Jerusalém, era o mesmo povo, era o mesmo Deus, mas eram desprezados pelos judeus ortodoxos, eram desprezados. Eles tinham que adorar num poço, enquanto os outros judeus adoravam no templo. Eles acreditavam que o poço, tanto que a mulher samaritana, né, estava no poço. Eles eram uma raça excluída, vamos entender assim. Pessoas, vamos aprofundar na teologia que não vira nada. Eram pessoas que estavam exclusas, de fora. Não conheciam nada igual eu e você. Não sabiam de nada o que era Deus. O ser humano entende às vezes que Deus é o que o outro faz. E nem sempre o que o próximo faz é Deus que está fazendo. Principalmente se ele não conhece a Deus, né? E passou esse samaritano, ó, esse excluso, esse excluído. Passou o excluído, que seguiu o seu caminho, também seguiu o seu caminho, igual aos outros. E passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Então Jesus estava falando. Agora vamos pensar. Será que aquele homem que estava perguntando, fazendo a prova para Jesus, será que ele nunca passou e viu ninguém caído, não, precisando de uma mãozinha? Será que Jesus estava falando isso sem conhecimento de causa? É claro que não. Era para mexer dentro dele, era para operar. Quem está vivo, diga amém. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhes óleo e vinho, suco da uva, né? Fez uma campanha, ó. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedagem e tratou. Todo mundo chegou aqui machucado, irmão, arrebentado. Deus pegou nos seus próprios braços, colocou nos braços do seu próprio Filho Jesus Cristo, e falou: eu vou cuidar de você. A senhora sabe disso, sabe o que eu estou falando. Eu vou cuidar de você. Não, mas eu estou bem. Não, você não está bem. Eu vou cuidar de você. Eu vou ensinar você. Eu vou encher a sua vida de milagre. Diga glória a Deus. E Ele te alcançou com amor. E Ele te alcança com amor. Agora, o porquê que depois de um tempo o ser humano esfria, rapaz? O
por que que depois de um tempo ele se acha que tem direito de julgar, de criticar, sendo que o próprio Deus que pegou ele na mão, pela mão levantou, colocou um nome e falou: esse povo é meu, adquirido, é eleito. Diga glória a Deus. E quando a gente volta a julgar, a gente volta a ser o caído de novo. Volta a ser derrubado de novo. Para que passar tudo de novo? É impossível quem fica aqui não prosperar. É impossível quem serve nessa obra não crescer espiritualmente. É impossível, a não ser que tenha alguma coisa errada. Parabéns. O coração. Será? No dia seguinte tirou 2 denários, olha lá, 2 dinheiros, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Cuida dele, e se gastar algo mais, se ele dar mais trabalho, eu vou te indenizar. Você sabe quem fez isso por nós? Jesus estava falando dele mesmo. Quando você errar e você voltar e clamar o perdão, o meu sangue vai te indenizar. Sabe quem indenizar? Beneficiar. O meu sangue vai trazer de volta o preço que o pecado ia te cobrar de você e de mim. Quem está entendendo a palavra? Então o sangue dele te comprou. Pastor, isso não mexe mais comigo. Eu já fiquei uma rocha. Pois eu digo a você uma coisa. Eu não sei nem, o pior da história aqui é ser o sacerdote e o levita. É melhor você se humilhar e falar que você está caído e prostrado, porque alguém vai estender a mão para você. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Não tenha vergonha de falar a sua verdadeira situação, de se humilhar diante de Deus. Não tenha vergonha de se rasgar diante dele, porque ele vai te pôr numa hospedagem, porque sua casa aqui é temporária, viu? Ele vai pôr na melhor. Diga glória a Deus, diga eu tomo posse. Quando você se humilhar para ele: Senhor, eu sou errado, eu estou errado, me ensina. E ele continua explicando, olha lá. E ele pergunta para o doutor. Agora ele vai perguntar para o doutor, olha lá, ó. Qual desses 3, 36, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? 37, respondeu-lhes o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, né? Vai e procede tu do mesmo modo. Diga glória a Deus. Proceda do mesmo modo que Jesus procedeu com você, que você vai ver a sua vida prosperar, os seus caminhos se levantarem. Diga eu tomo posse. Fica de pé. Do mesmo jeito que ele cuida de você, cuida dos outros. Nós vamos clamar agora pelo propósito dos peixes grandes. Você ouviu o irmão falar que antes mesmo de acabar a campanha já aconteceu um milagre.
Mas eu vou lembrar você que estava aqui no primeiro domingo que eu fiz o propósito, você vai lembrar. Eu falei assim: antes da pessoa trazer e honrar, já vai ter testemunho. Se você estava aqui, você vai lembrar. Eu vou provar, eu falei que o amor é de Deus. Quem estava aqui lembra que eu falei. E você ouviu. Agora, o que prende a pessoa a não se lançar na fé, não, Deus, é esse essa brecha aí que é um problema que ela tem que resolver com Deus, que eu não sou capaz de falar. Eu tenho os meus problemas para resolver com Deus. Eu estou mais alto aqui porque eu tenho muito problema para resolver com Deus. De vocês todos aqui, o que mais precisa da misericórdia de Deus sou eu.